Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu vou começar com a minha autodescrição. Sou um homem branco, estatura média, tô com a camisa do projeto. Essa camisa aqui seguiu a gente por 4 meses na estrada. A gente saiu de São Paulo, rodou 4 meses e voltou para São Paulo. Então, não teve nem fim de semana, né, dona Ivete? E numa dessas andanças, a gente conheceu todas essas pessoas que estão aqui hoje. Dona Ivete, a senhora se apresenta, sua autodescrição. Bom dia, né? Bom dia, eu sou uma mulher negra, de cabelos preto curto, estou vestindo uma blusa branca, uma calça preta e um sapato preto. Bom dia a todos, me chamo Edson, tenho 28 anos, estou trajando uma blusa preta, uma calça jeans e é isso. Meu nome é Aline Silva, eu sou morena clara, estou vestindo uma camisa branca, calça vermelha e tênis branco. Bem, eu vou começar explicando por que a gente está aqui, né, dona Ivete, para vocês entenderem a grandeza desse projeto, que para mim foi o maior desafio até hoje profissional. Assim, a gente embarcou num ônibus, né, a gente construiu um ônibus e tornou esse ônibus uma ferramenta muito importante para a pesquisa, muito mais do que a locomoção, né, para o trabalho. O ônibus ele virou um confessionário para as pessoas se sentirem à vontade para explicar para a gente aspectos da vida financeira. E isso é muito interessante, porque a gente passou por lugares meio complicados, a gente passou por comunidades, as pessoas muitas vezes tinham receio de falar, receio do vizinho ouvir coisas, e esse ônibus, ele trouxe um atestado de que o projeto era um projeto importante, grande, e além disso ele deixou o ambiente propício para as pessoas se abrirem para a gente. Uma outra coisa importante é que a gente transformou o papo financeiro, né, num assunto tranquilo, num assunto gostoso. A gente chamou dinheiro de din-din e a partir disso a gente desenvolvia uma mesa com algumas peças, quase que um jogo de tabuleiro, que ajudavam as pessoas a se nortear na conversa. Então, o engraçado é que muitas vezes as pessoas não se sentiam, a maioria das vezes, né, as pessoas não se sentiam investidoras. Quando a gente trazia essas pessoas para dentro do ônibus, primeiramente elas achavam que elas não tinham nada para contar para a gente, mas com tudo isso acontecendo, com essas peças, as pessoas iam navegando numa conversa que não é natural para elas, né? Então foi muito legal, porque gente que entrava ali se reconhecia, acabava se vendo naquelas peças. Nossa, eu tenho tudo isso, deixa eu tirar uma foto, porque eu quero me lembrar disso aqui. Foi um papo que ajudou a conduzir toda essa conversa de um jeito muito natural. E nesse caminho todo a gente foi conhecendo pessoas muito interessantes. Aí eu queria só fazer aqui um parênteses, porque literalmente essas pessoas aqui um dia entraram no ônibus, outro dia vieram para o evento. Então, quando eu liguei para a Dona Ivete e falei, Dona Ivete, a Ambima vai te trazer aqui para São Paulo, vai pagar hotel, avião, ela falou, golpe, né? Golpe. E aí a gente foi conversando, e aí ela resolveu se abrir a novas oportunidades e vir hoje aqui, né, Dona Ivete? Exatamente, Bruno. No começo eu achava realmente que era um golpe, como assim, né? Fazer o quê? E aí ele me confirmou que seria um evento desse para estar participando, como eu participei lá no Pará, e falar como eu consegui fazer esse investimento. Não é isso, Bruno? Pois é, eu queria que a senhora contasse, a gente vai falar com todo mundo, mas eu queria que a senhora brevemente me contasse um pouco da sua história, Dona Ivete, e como é que a senhora conseguiu guardar um pouquinho para economizar e a ideia lá do consórcio consigo mesmo. Então, tinha muita vontade de ter, no final de 6 meses, de um ano, uma quantia para comprar algo melhor para mim. Na situação de que ganhava muito pouco, e aí pensei, apareceu sempre caixinhas na família, na rua, ou consórcio. Daquele que te paga durante 6 meses e recebe, dependendo da primeira ou segunda pessoa, né? Depois continua pagando. Fiquei pensando, mas assim, ficar pagando, em vez de eu ficar pagando para mim mesmo, eu pensei em fazer um consórcio sozinha, só para mim. Teve aquele compromisso de todo mês, assim como tinha a despesa da casa, eu tinha o valor da despesa do consórcio, né? Ou seja,
ter realmente o foco que no final de 6 meses ou de um ano, eu teria uma quantia X, um valor tal que eu pudesse comprar uma entrada em algo melhor para mim e para meus filhos. Como criei meus filhos sozinha, e eu pensei nessa ideia. Aí eu fui fazendo, inclusive tive minha caderneta, em que tinha que anotar, né, para não sair, para não perder, para ter aquele compromisso realmente, e anotar só em palavra, né, eu consegui. E foi assim que eu consegui e ainda continuo fazendo as minhas economias dessa forma. E aí Bruno. tem uma coisa muito interessante que a gente viu no caderninho dela, que é quando o negócio aperta e ela precisa pegar um dinheiro emprestado da caixinha do consórcio, ela paga juros para ela mesma. Né? Sim, fazer uma porcentagem de 15, dependendo da situação do mês, né? Eu ou determinaria 10%, se tivesse baixo as minhas contas tivesse boa, ou 15, a maioria seria 20. E colocaria a parcela mais 20% em cima, para não perder do mês anterior. E assim foi, e estou aqui contando a minha história hoje. E o que é muito legal aqui é que a Dona Ivete, todas foram pessoas que todas elas foram pessoas que a gente entrevistou nessa grande viagem, né? Mas a gente escolheu trazer a Dona Ivete e o Dinho porque eles são muito complementares. A Dona Ivete é uma pessoa que aprendeu a investir muito intuitivamente, então ela vai fazendo à medida que ela consegue compreender, né? E vai tomando as decisões. Agora o Dinho, ele foi estudar, e eu queria que você me contasse isso, Dinho, assim, como é que começou esse interesse por investimento e como é que você foi entrando nesse mundo, tá bom? Então, eu vim de uma família muito pobre do interior de Pernambuco e a gente passava por muitos problemas, sabe? Tinha uma época da minha vida, eu já adulto, que eu trabalhava num lugar que eu ganhava muito pouco e tinha que trabalhar todos os dias. Recentemente, há 1 ano e meio, comecei a trabalhar no mercado e comecei a ganhar um pouco mais. E no começo ainda era um pouco difícil porque eu não tinha nada. Eu fui sair da minha cidade do interior e fui para a capital para tentar uma nova oportunidade e eu consegui me estabilizar um pouco. Só que como tudo no começo é difícil, eu só conseguia, se for falar em porcentagem, eu só conseguia guardar mais ou menos de 5 a 10% do valor, porque eu não tinha nada, sabe? Chegar num lugar e não ter nada, só a roupa. Aí, hoje, eu consigo guardar de 60 a 75% do meu valor, porque eu hoje moro com minha esposa e tudo que a gente compra, a gente divide, tudo. Como eu vim de família pobre, eu não queria nascer pobre, crescer pobre e morrer pobre. Aí eu não sabia como sair disso, porque mesmo trabalhando nesse lugar, eu não ia conseguir viver bem quando eu tivesse mais velho, porque quando mais vai envelhecendo, mais vai ficando difícil. Aí o único meio que eu pensei foi usar o meu dinheiro para investir. Aí esse valor que eu guardo todo mês, eu uso para investir em vários setores do mercado. Pois é, conta pra gente quais são os produtos que você já experimentou, quais são os produtos que você costuma investir. Bom, eu conheci esse meio assim quando eu era mais jovem. Eu conheci primeiro o Bitcoin, que é bem antigo, só que eu não comprava, só conhecia. Aí, quando eu consegui esse emprego, eu consegui guardar, só que eu não entendia nada. Era tudo em inglês e eu não sabia inglês, ainda sei muito pouco. E tive que, tudo que eu fazia, eu vou tentar. Eu pegava o Google Tradutor e lia, deixa eu ver como é que faz isso. Aí eu comecei comprando um pouco porque era muito arriscado, ainda é muito arriscado comprar isso. Aí eu só coloco dos 60%, eu só coloco 3% do valor que eu tenho para o Bitcoin. Aí eu comecei a pesquisar mais. Aí eu comecei a investir em outras áreas. Eu comecei a comprar depois fundos imobiliários. Inclusive o primeiro foi um fundo de papel. Aí eu comecei a gostar porque eu via o rendimento mensal. Aí eu tem o mesmo valor, está rendendo, vou ganhar mais. Aí como isso é exponencial, uma hora eu fiz projeções, aí eu sabia que com o tempo, daqui a alguns anos, eu ia conseguir mais dinheiro. Você ia reinvestindo os dividendos, né? Isso, então fala pra mim os produtos que você já colocou à mão, assim. Todos que eu já tive e tenho, Bitcoin, eu tenho CDB de alguns bancos, tenho ações, geralmente as ações
eu tomo muito como referência o Luiz Barsi e ficou na minha mente uma coisa que ele falou, que ele investe mais, assim, ele recomenda setores financeiros. Aí acho que o acrônimo que ele fala é BEST, que é o setor, o BEST, os setores bancários, elétrico, saneamento e telecomunicações, são setores perenes, porque independente do que aconteça no Brasil, mesmo tendo uma economia estável ou instável, eles vão continuar lá. Aí eu comecei a investir nesses setores. A Aline, que também está aqui com a gente, ela, na verdade, tem uma história muito legal, porque ela conseguiu uma coisa na vida dela investindo. Conta pra gente, Aline. Olá. Também, né, professora, e não conhecia o mercado financeiro, mas procurei estudar pela internet. E conheci o mercado de ações, conheci o mercado de FIIs e conheci todos os produtos que estavam disponíveis no meu banco, que eu entendi que eram seguros, né, fazer aplicações, porque também a gente tem esse medo, será que funciona mesmo, será que tem rentabilidade, vai ficar lá e se eu precisar. Então nós fomos buscar, estudando nos vídeos disponíveis pelas redes sociais, fomos buscar e conseguimos, graças a Deus, fazer uma rentabilidade boa mensal, triplicar o valor em um ano e o suficiente para a gente abrir um sonho, né, que era uma escola. E já aproveitando, eu gostaria de agradecer a todos pela disposição e pela preocupação de colocar ao público, né, de forma gratuita, as informações sobre os produtos, sobre o mercado financeiro, porque de fato quem mora no interior, quem, né, não tem ideia de que o teu banco disponibiliza esse serviço, né, essa plataforma, uma corretora gratuita. Então, agradeço muito a Ambima pelo convite, né, que chegou um cartão premiado para mim, então agradeço o evento, agradeço os dirigentes da Ambima de forma geral. E Aline, eu acho que uma coisa que é muito legal é que ela conseguiu abrir a escola dela comprando e vendendo ações, né? Isso lá em Belém, né? Sem nunca ter um relacionamento muito bom com o banco, foi descobrindo isso, né? Aí eu queria voltar para a Dona Ivete, passa o microfone, por favor, porque tem uma coisa muito legal que a gente vê quando a gente roda o Brasil, que é a dificuldade das pessoas em fazer sobrar, né? Então não adianta também ter o acesso à informação se não sobra dinheiro para, de fato, poupar. E a Dona Ivete, ela traz uma coisa muito legal, porque ela, na história dela, ela conta que ela foi mãe sozinha, solteira, né? Teve que criar vários filhos, e que ela teve que encontrar uma forma de ver o dinheiro sobrar, né? Conta pra gente isso. Sim, não foi fácil, né? Como não é fácil muito, a maioria das vezes. Esperar que no final do mês, estando sozinha com 4 filhos, ter que sobrar um dinheiro para guardar, para investir. Mas, como eu te digo, é a questão de você ter realmente ali um foco, né, no que você quer e contar, acho, primeiramente Deus, né, em primeiro lugar, aquela força ali que você tem. E também os filhos não eram aqueles filhos que exigiam muito, por sabia da situação que a gente passava, né? E aí, mais a pouco, ou seja, não foi muito. Tipo, eu tinha R$100 para deixar, não. Eu tinha R$20. Então, aos poucos, R$20 hoje, final do mês, no outro mês já aumentava mais R$10, e com isso eu fui chegando mais lá na frente. Quer dizer, a gente sempre pensa que não pode guardar porque não ganha muito. Mas no meu caso eu fui pensar diferente. Eu vou começar guardando aos poucos. É isso que vai me chegar lá na frente com o meu total que eu vou precisar. Se não chegar com o que eu preciso, mas aí eu vou continuar até eu conseguir. Então foi economizando bem pouquinho, né? Eu vou te falar sério. Eu comecei realmente com R$20. Tive uma caixinha de R$20, né? 10% entraria no final do mês do R$20. E assim eu fui. Foi isso, Bruno. Com essa ideia,
com essa força, com esse foco, determinação de ter no final do mês um valor para que eu pudesse comprar algo mais para minha casa, né? E hoje eu ainda continuo porque eu não terminei ainda a minha casa, mas eu vou terminar com essas caixinhas que eu venho falando, que já aumentou, é claro, né? Graças a Deus e a minha força aqui, porque eu também tenho que me agradecer a Deus, porque eu que faço, né? E foi isso, Bruno. E eu acho que como mensagem, assim, tem uma coisa muito legal, principalmente no Dinho, né, que é uma pessoa que se propõe a compreender, a abrir portas no mercado e a chegar mais próximo de vocês, né? Eu acho que o importante, Dinho, rapidinho você falar, é dessa força que você tem que ter para romper barreiras, né? Quer dizer, você quer investir, está com dinheirinho, mas está tudo em inglês, você não sabe inglês, né? Às vezes, o passo que você tem que dar não está tão claro no aplicativo. Então, conta pra gente um pouco essas barreiras que você sentiu para ser um investidor, né? Ó, no começo, como eu não sabia de nada, não entendia nada, tudo era grego para mim, não só inglês. Todo o mercado era muito difícil de entender, era muita sigla diferente que eu não sabia o que significava, termos que eu não sabia o que significava, eu fiquei muito tempo estudando aquilo. E tinha outra coisa também, esse dinheiro, como eu não sabia como usar direito, eu sempre deixava guardado assim na conta de banco, parada, normal, só tá guardado, tá lá. Não estava rendendo, mas estava lá parada. E os meus amigos, né, colegas de trabalho, sempre me desmotivavam, falavam que era besteira guardar, que eu podia morrer, ia ficar lá, que isso não dava em nada. Mas eu sempre tive sempre aquela vontade, assim, sabe, de não ficar na mesma coisa, não permanecer naquilo. Aí eu comecei a estudar bastante, fiquei muito tempo estudando. Eu pedia dicas a amigos meus, ficava vendo vídeos, eu ficava muito tempo. Passei vários dias, várias semanas estudando sobre isso. Então, o inglês foi uma dificuldade, Isso. certo? A terminologia foi uma dificuldade, os nomes Isso. difíceis, né? O que mais que foi difícil para você superar? Foi basicamente isso. E a minha trajetória de vida, porque como eu não tinha nada, eu tinha que construir tudo do zero, sabe? Coisas básicas mesmo. Roupa, comida, essas coisas básicas. E o que eu acho muito legal de contar é que a gente dentro do ônibus, a gente tinha umas peças, né, para usar e conseguir nortear essa conversa com a maioria das pessoas. E o Dinho foi uma das pessoas que solicitavam peças que a gente não tinha, porque ele tem uma ideia complexa de investimento, coisa internacional, que não estava lá no nosso escopo do trabalho. Então, realmente, é um cara que estuda muito, né, Dinho? Acho que isso é muito legal. E aí, Aline, só para a gente esgotar essa coisa de você, através do mercado financeiro, que não estava com a porta aberta para você, de você abrir, né? E que você conseguiu montar essa estratégia de conseguir a escola, eu quero saber quais foram as dificuldades que você também sentiu, junto com o Dinho. A dificuldade de entender, né? Entrar no mercado, saber o que é uma corretora, saber qual o papel de uma corretora, saber o que significa um tesouro direto, qual a função, qual a instituição que disponibiliza, para que serve, as ações, como funciona, comprar e vender, semana, dia, por que vender, por que ficar. Então, isso tudo foram dúvidas que o que é o dividendo, né? Isso tudo foram dúvidas que, literalmente, a gente colocava lá o que é dividendo. Google, ponto de interrogação, né? Então, o que são as ações, Então, isso tudo, literalmente, a gente fazia mesmo perguntas objetivas e diretas para o Google, né? E conforme esse conteúdo ia sendo absorvido, a gente já conseguia entrar nos sites das instituições e fazer uma leitura, compreender melhor, né? Então, a gente entendeu que estava tudo lá disponível, os relatórios semanais das instituições. E a grande dificuldade foi começar. A grande dificuldade foi entender os setores, entender a diversificação de produto, entender o começo, o primeiro passo sempre é o mais difícil, né? Olha, a gente tem mais 3 minutinhos, eu queria só... Esse evento ele é transmitido também para as pessoas que estão em casa e que estão vendo vocês, né? E que precisam desse incentivo de como começar, né? Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem, como você, está muito interessado, mas está com dificuldade. Quais são os conselhos, né, que a senhora dá, dona Ivete? Assim,
Não tem dificuldade quando a gente tem um objetivo, tem um foco. Quando a gente realmente pretende chegar em algum lugar, né? Não tem. Então, assim, com pouco, você pode chegar com maior quantidade no final do seu objetivo, gente. Então, não desistam, não pensem só quem ganha muito que pode comer, economizar, que pode guardar, não isso. Com pouco a gente chega lá. Esse é meu conselho, então, vai em frente. Ela falou uma coisa bonitinha pra gente no ônibus que foi: R$20 é R$20. R$20 é R$20, gente. Não é qualquer coisa, não. R$20 é por aí. Começamos com R$20, tá bom demais. E vamos em frente, começando com R$20. Rapidinho, porque a gente tem pouco tempo. O conselho que eu dou é... Fica mais perto. Ah, tá. O conselho que eu dou é estabeleça metas, não fique com medo do que as pessoas vão falar, tenta ao máximo fazer o possível para guardar o que você recebe. Eu não tenho muito o que aconselhar, mas é só você querer mesmo, porque o acesso à informação está muito fácil. Você coloca na internet e vai ter lá, é só estudar. É um pouco difícil no começo, mas com força, com vontade vai conseguir. Aline, vamos terminar? Acho que todo brasileiro tem, né? Principalmente do interior, sabe fazer a sua rentabilidade por conta própria, mas colocar isso dentro de uma instituição que para a gente é difícil, né? E eu aconselho que procurem que as instituições tenham os produtos, tenham a facilidade, é só dar o primeiro passo de procurar entender o que é seu investidor, se enxergar nessa realidade investidor, muito possível no Brasil hoje, com a quantidade de instituições que têm uma linguagem e estão procurando fazer essa linguagem fácil para que a gente entenda e aproveite as oportunidades que estão aí. É isso, assim, eu voltei dessa experiência com muito otimismo, porque eu fui vendo que, apesar das dificuldades, as pessoas estão, de uma forma ou de outra, conseguindo superar, encontrando brechas, né, para viver melhor, para conseguir cuidar melhor daquele dinheirinho que é tão difícil de ganhar, não é isso? Muito obrigado, pessoal. É isso.